acaba de estrear no Brasil um documentário que destruiu a minha infância. I don't know, I really don't know how to, It was a self-portrait of serial killer, John Wayne Gacy. Why don't you do this? Yeah. Why don't you think of the worst stuff that someone could do to somebody, and that'll answer your question. And this happens just after Brian Peck is arrested on 11 charges of child sex abuse. And these charges are related to a child actor. It wasn't dealing with anybody on the shows or anything, right? It was a child actor. On one of our shows. Yes. Quiet on Set, o lado sombrio da TV infantil. Esse documentário explora de forma detalhada a jornada de sucesso e eventualmente de terror do maior produtor infantil do mundo, Dan Snyder, criador de diversas séries infantis que marcaram não somente a minha infância, como a de milhões de crianças. A série documental de 4 episódios aborda diversos temas sinistros e bem pesados. Porém, nesse vídeo irei focar nas histórias e situações mais tensas e sinistras que foram apresentadas, assim como o caso de Drake Bell, conhecido por interpretar Drake na série Drake e Josh. Ato 1. Dan Snyder, o gênio do mal. Dan Snyder conseguiu durante anos ser considerado o maior criador de séries infantis do mundo. Got a tween to a teen in the house that you know, Drake and Josh. Porém, hoje todos seus trabalhos foram manchados devido às horríveis alegações de ex-funcionários que trabalharam na Nickelodeon. Dan was showing pornography on his computer screen. He'd asked me several times to massage him in the writer's room and in the studio. One of the worst one was we were in the writer's room and Dan was just said, you know, it'd be funny if you leaned over the table and acted like you were being sodomized and told that story about high school. Do you remember Dan asking you to act out being sodomized? Yeah, I'd rather not. I'd rather not. I don't want to talk about that. Além de inúmeras gravações extremamente desconfortáveis e esquisitas que ele colocava seus atores mirins para realizar em seus shows. There are these goo pops and my character can't get it open. It's not coming out. And it ends up squirting onto Jamie's face. So first it was Dan roaring, laughing, and then everyone kind of giggling. We heard the boys saying, it's a shot. And I had no idea what that meant. As a kid, she was on set that day and... Sorry, just as a mom, like, if my daughter was ever put in that, it's gross. E quem mais sofreu com esse perturbado foi a atriz e cantora Ariana Grande, que participou das cenas mais complicadas de serem assistidas hoje e não percebemos a índole sexual das piadas. No show Victorious, ele levou essas piadas para um outro nível. Dentro do show existiam esses extras online que a Nickelodeon não tinha muito controle sobre eles. Então é neles que vemos as maiores esquisitices de Dan Snyder. Time for your nap, tomato. Por exemplo, nesse clipe vemos a pequena Ariana Grande colocando tomates em um sutiã, assim como essa outra cena que ela está se induzindo ao vômito. Sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Come on, give up the juice. Ou seja, todas essas cenas têm um cunho sexual. Porém, estamos falando de um show para crianças, e crianças não entendem esse tipo de humor. Então, quem vai realmente entender e se divertir com essas cenas? Depois de entender estudar bastante o caso, é visível que Dan Snyder se sentia intocável, praticamente um deus, e a Nickelodeon deu espaço livre para que esse pensamento ganhasse vida. Dan,
era a árvore das maçãs douradas que criava séries hit para Nickelodeon, gerando para a empresa rios e rios de dinheiro. Além disso, percebemos através das filmagens que ele fazia durante as gravações dos episódios o tanto que os seus atores mirins ficavam desconfortáveis com a presença de Dan perto deles. Vocês podem perceber que o momento que ele aparece no set é o momento que todo mundo fica mais tenso e com uma cara de desconforto. Hi, what's going on here? Aqui a gente consegue ver até a Ariana Grande jogando seus cabelos para a frente como uma forma inconsciente para tampar o seu corpo. Why are you sitting on the floor of the set? Because we are. They are. Did you just bark? Porém, e se eu falar para vocês que Dan Snyder não era o único monstro que estava empregado ao estúdio Nickelodeon de produções? Agora chegamos na parte do vídeo mais tensa. Ato 2. Monstros no set. Brandy era uma garota de 11 anos que aspirava em ser atriz e teve sua grande oportunidade quando foi convidada em aparecer no seu programa preferido da época, The Amanda Show. Sua mãe, que foi apresentada como MJ, conta como foi a experiência de sua filha nos bastidores. Ela descreve que no princípio os pais não podiam ficar perto das crianças, pois era um assistente que buscaria elas e levaria elas para o set de filmagem. Em seu primeiro contato, Brandy acha a experiência muito maravilhosa. Ela conta para sua mãe que fez até amizades com alguém que tinha muitas conexões na indústria, uma indústria que Brandy estava ansiosa para fazer parte. Sua mãe então conta que a pessoa que ela tinha feito amizade era Jason Handy, o assistente que ficava responsável pelas crianças nos bastidores. No início, ela conta que não pensou muito sobre isso, pois sua primeira impressão a respeito de Jason foi positiva. Ele parecia ser um rapaz simpático e tranquilo. It's Jason. Lisa and I would have Bible study on set and Jason would join us. He appeared to be this really nice, genuine person. Além disso, na época, ambos trocavam e-mails e MJ conta que as mensagens entre eles eram inofensivas. No entanto, depois de alguns meses, algo sinistro e perturbador aconteceu. MJ conta que um certo dia, ela percebeu que sua filha estava usando o computador e de forma inesperada ela desliga ele, levanta-se e corre para o seu quarto, batendo na porta com força. Eventualmente, sua mãe fica preocupada e vai perguntar para sua filha o que tinha acontecido. Ela começa a chorar e explica que recebeu esse e-mail de Jason. Era uma foto dele pelado, se tocou. E no seu corpo de texto ele falava que ele tinha mandado a foto para que ela visse que ele estava pensando nela. Brandy tinha 11 anos na época. Estranhamente, a mãe decide não ligar para a polícia, infelizmente por apenas ter medo das pessoas pensarem que ela seria uma mãe ruim, deixando esse verme ficar impune. Eventualmente, ela corta o contato de sua filha com Jason e afasta ela completamente de toda essa indústria. Meses depois, ela recebe uma ligação de um detetive do departamento de polícia de Los Angeles. Eles queriam falar sobre Jason. A polícia tinha recebido uma pista anônima sobre o comportamento dele. Por isso, então, eles decidem invadir seu apartamento em Los Angeles e encontram mais de 1.700 imagens de meninas de menor em posições eróticas e mais 238 imagens de poses sexualmente explícitas de meninas, todas armazenadas em CDs. Em um desses CDs, continham 7 arquivos de vídeos de menores de idade realizando atividades sexuais explícitas. O detetive informa a MJ que foram encontradas sacolas plásticas com nomes de crianças na casa de Jason e havia uma delas com o nome de Brandy escrito, e dentro dessa sacola havia todas as cartas que Brandy havia escrito a Jason. Porém, enquanto MJ estava falando com o detetive, ele também descreve uma das outras sacolas que estavam lá. She had started describing some of the other bags and what were in them. There was a Ziploc bag with a girl's name on it. She was 7 years old and it was a pair of her underwear in that bag. Eventualmente, a justiça foi feita e Jason foi preso e some dos estúdios da Nickelodeon. Porém, apenas 4 meses depois, mais um monstro é achado.
Josh Pecker, a.k.a. The Pickle Boy, era um dos assistentes frequentes de Dan Snyder. Ele era encarregado de ser o treinador de diálogo, auxiliando as crianças na memorização de suas falas. Além disso, ele tinha esse personagem frequente nos programas de Dan Snyder, chamado de O Homem do Pickles, ou em inglês, The Pickle Boy. Pickle Boy likes to hurt and tease pickles. There was this referencing to like, oh yeah, Dan just has a weird sense of humor. The pickles don't look like penises to you? This is a children's television show. Wait, why is this in the show? What is the joke here exactly? Todos os atores mirins e pessoas da produção consideravam Brian um homem inofensivo e se sentiam bem à vontade perto dele. O ex-ator mirim Kyle Sullivan relata que Brian convida todos para um churrasco em sua casa, onde Kyle percebe que o ambiente era um tanto quanto peculiar. Brian havia transformado sua garagem em um santuário dedicado ao filme Planeta dos Macacos. E foi lá que uma pintura chamou a atenção do pequeno Kyle, pois não tinha nada a ver com o Planeta dos Macacos. Era essa pintura de um palhaço segurando balões. Kyle conta que Brian ficou muito animado depois que ele perguntou a respeito da pintura. Brian imediatamente vira a pintura e mostra esse texto de dedicatória feita para ele. Abre aspas. Para Brian, espero que você goste da pintura. Te desejo o melhor. Assinado, seu amigo, John Wayne Gacy. Fecha aspas. It was a self-portrait of serial killer, John Wayne Gacy. At this point, I'm like 14. I didn't know like the details, but I knew like this guy's a serial killer who like killed a lot of young men and boys. O primeiro impulso de Kyle foi compartilhar isso com todos, na esperança de chamar a atenção deles. And so, like, all the parents and the kids come into the room, and then Brian presents the painting again. Segundo Kyle, Brian demonstrou ter desenvolvido uma amizade por correspondência com esse monstro. Ele tinha literalmente uma pilha de cartas e fotos de John Wayne Gacy ao lado de sua cama. Brian pega todas essas cartas e fotos e começa a mostrá-las para o pequeno Kyle. Ele conta que apesar dos sinais perturbadores, seu instinto foi dar o benefício da dúvida. E esse era o homem que era responsável por cuidar das crianças no set. Alguns meses se passaram depois desse acontecimento. Na manhã de uma segunda-feira, eles estavam ensaiando na mesa de leitura. That table read was so weird. The energy was really off. Kyle descreve que tinham pessoas lá que ele nunca tinha visto. Porém, quando foi finalizado o ensaio, Dan Snyder pergunta se seria possível para que os pais saíssem da sala, para que eles pudessem falar a sós com as crianças. Algo que Kyle descreveu como incomum. We thought it was an announcement, like, hey, we're gonna go over some stuff. Essa reunião aconteceu logo depois que Brian Pecker foi preso sobre 11 acusações de abuso sexualmente de um ator mirim. Eventualmente, Dan Snyder explica a situação e pergunta para os integrantes se alguém gostaria de relatar alguma coisa. Kyle descreve que foi o silêncio mais sinistro e constrangedor da sua vida. Simplesmente, eles estavam perguntando para eles se alguém mais tinha sido abusado por Brian Pecker. Ninguém se manifestou. Porém, a pergunta que ficou no ar era quem realmente teria sofrido nas mãos desse monstro. Uma pergunta que ficou 10 anos sem resposta. Porém, hoje sabemos a verdade. E a verdade nunca foi tão dura e tão triste de digerir. Drake Bell se pronuncia pela primeira vez no documentário Quiet on Set, e seus relatos sobre o que ele viveu e passou chocaram e entristeceram todo mundo. Ato 3. O Inferno de Drake Bell.
Desde pequeno, Drake Bell nutriu uma paixão pela atuação e pelos filmes. Seu pai, Joey Bell, desempenhou um papel importante no início de sua jornada artística. Joey encontrou um anúncio em uma revista sobre oportunidades na carreira artística infantil em Hollywood. Joey era responsável por levar Drake nos ensaios, vigiá-lo e eventualmente cuidar da sua carreira. Joey e Drake descrevem que essa experiência deixou os dois muito próximos, e a relação de pai e filho nunca esteve tão boa. Porém, tudo mudou, segundo Joey, quando eles foram para o estúdio Nickelodeon on Sunset. Drake estava atuando em um dos seus programas preferidos, The Amanda Show. Porém, na segunda temporada, Brian Peck entra na equipe. Drake relata que Brian se deu bem com todos da equipe. Ele também fala que Brian era alguém que estava trabalhando há muito tempo na indústria. E devido à grande fascinação de Drake pela história de Hollywood, ele simpatiza muito com Brian. Joey conta que várias pessoas indicavam Brian como um treinador de atuação, o que para Joey fez bastante sentido, pois ele tinha trabalhado até mesmo com Leonardo DiCaprio. Sendo assim, no início as coisas estavam bem tranquilas, mesmo que as aulas eram feitas na casa de Brian, nada fora do normal acontecia. Drake confirma que Brian e ele ficaram bastante próximos, segundo ele, porque seus interesses eram idênticos, algo que provavelmente deve ter sido calculado na opinião de Drake Bell. Joey Bell relata que sempre estava um olhar de distância do seu filho, nem que fosse só pelos bastidores. E enquanto a grande parte dos pais estavam ou na sala de descanso ou esperando a cena acabar, Joey ficava nos bastidores, sempre de olho no Drake. Infelizmente, ele relata que começou a perceber Brian Peck muito perto de Drake no set. Joey estava pressentindo o pior. Drake would be in the dressing room or something and in would pop Brian and just touch Drake. You know, do things that, wait a second, what are you doing? Drake can put that on himself. And the thing is, this is in front of people. Joey fala que depois que ele assistiu esse vídeo de Brian Peck perto de Leonardo DiCaprio, ele fala que era a mesma forma que ele se comportava perto do seu filho. Leo, as you know, is the latest, hottest, hunkiest teen idol there is. Yeah, muscles. I saw this video of Brian Peck on Growing Pains with Leonardo DiCaprio, grabbing his shoulder, running across him and going down his arm. That's the kind of behavior I saw him with my son. Same freaking behavior. Eventualmente, Joey conversa com a produção e relata sobre o comportamento de Brian com seu filho, demonstrando preocupação. Porém, o estúdio desvalidou seus relatos com um simples "ele é gay", comentando com o pai de Drake que ele era mais sensível, abraçava e era sentimental, e que seu desconforto seria devido ao fato dele ser homofóbico, e por essa razão ele estaria desconfortável com essa situação. Joey aceita, para não causar confusões na carreira de Drake. Brian was still my friend, everything was fine. I didn't think anything of anything that was happening. In hindsight, I should have been able to see, but as a kid, you have no clue. But my dad saw it a mile away. Algum tempo se passa, Dan Snyder então se reúne com Drake, seu pai, e conta essa ideia sobre um show que ele tinha em mente. O show em questão era Drake e Josh, ou seja, a grande oportunidade que Drake e seu pai sempre sonharam acaba de aparecer. Porém, Joey conta que foi nessa época que, infelizmente, Brian Peck já estava manipulando Drake. E as ideias sobre Joey não continuar sendo empresário do próprio filho começaram a ser ditas por Brian para Drake. Joey até tenta confrontar Brian a respeito disso, porém ele mantém sua estratégia de manipulação e afirma que atores mirins não deveriam ser agenciados pelos seus pais. Infelizmente, Joey nunca pensou que isso poderia acontecer, e então só desconsidera a situação e continua focado em seu filho. Drake comenta que foi nessa época que Brian começou a realmente entrar na sua vida. Ele conta que Brian ia em praticamente todos os shows que o Drake fazia. Mesmo quando eram em outras cidades, Brian Peck estava lá. Porém, para o pequeno Drake naquela época, isso era um comportamento normal. It was just like my friends are coming to my shows. Like, cool. Joey, mesmo assim, tenta deixar Brian o mais longe possível de Drake. Brian percebe isso, e então começa a manipular mais ainda Drake Bell. Ele começa a inventar mentiras a respeito do pai para o próprio filho, afirmando que Joey estaria de alguma forma roubando dinheiro da carreira do Drake, ou coisas como: as pessoas do set não gostam da presença do seu pai.
Por se tratar apenas de uma criança de 14 anos, ele conseguiu manipular Drake. E além de tudo isso, Drake tinha em mente que Brian conhecia muito sobre a indústria e tinha suas conexões. E para piorar tudo, o casamento dos pais de Drake estavam indo de mal a pior. Brian, como um psicopata oportunista, usou isso como vantagem na sua manipulação. Brian Peck começa a manipular a mãe de Drake, repetindo para ela as mesmas coisas que ele dizia ao jovem rapaz sobre Joe. Ele literalmente manipula toda a vida de Drake para separar ele de seu pai, mesmo com nenhuma prova achada contra Joe a respeito dele roubar dinheiro de Drake. Brian consegue o que ele tanto queria. And then I got a phone call from his mom saying Drake doesn't want you to be his manager anymore. And my dad was like, is this what you want to do? At that time, I said, I want what my son wants. It's killing me. It's hurting me. It's breaking my heart, but I want to do what Drake wants. Our relationship was just completely eviscerated. I knew that was going to sever me and my son's relationship, and that I wouldn't be seeing him. Mesmo depois de perder seu filho, Joey usa sua última atacada na esperança de salvar seu filho, falando para a mãe de Drake. I did say to her, and I said this to her in person, I said, but you never, ever leave Drake alone with Brian Peck, and you never let him be around him unsupervised, period, whatsoever. Drake então fala que as responsabilidades que seu pai tinha de supervisioná-lo e levá-lo para os ensaios estavam agora nas mãos de Brian Peck. O ator passou a dormir na casa de Brian várias vezes, com a desculpa e o argumento de que levar Drake de volta para sua casa seria muito exaustivo. Uma certa manhã, Drake sabia que a sua vida iria mudar drasticamente. I was sleeping on the couch where I would usually sleep, and I woke up to him. I just opened my eyes. I woke up and he was sexually assaulting me. Drake fica congelado, completamente paralisado de medo, sem entender o que estava acontecendo com ele. Seu inferno pessoal começou. I couldn't run outside, have my fun. I mean, just, you know, what am I gonna call my mom and be like, hey, this just happened. Can you come pick me up? I'll just sit here and wait. I had no car, I didn't drive. I was 15 at this time. Drake afirma que não conseguia contar sobre os abusos. Ele relata que não era muito simples ele simplesmente falar que não queria ir mais na casa de Brian, pois ele não queria levantar suspeitas. Drake também fala que Brian estava totalmente apologético, pedindo desculpas e dizendo que isso nunca mais iria acontecer. A manipulação era tão grande de Brian que ele sempre conseguia arrumar algumas desculpas para colocar Drake Bell novamente em sua casa. Drake estava preso. Ele afirma que as coisas que aconteceram com ele foram as piores coisas que poderiam ser feitas com um ser humano. Eu só consigo dizer que os adjetivos que ele usa na tentativa de descrever o que aconteceu com ele são de partir o coração. Ele fala que foi brutal. It was not a one-time thing. It was not a oops. Mais triste sobre tudo isso é que ele afirma que lembra vividamente os abusos sofridos. Porém, o resto das incríveis coisas que ele também teve a oportunidade de viver viraram, segundo ele, um borrão. Nessa época, Drake começa a namorar e usa a casa de sua namorada como um refúgio para escapar de tudo isso que estava acontecendo com ele. Drake conta que não demorou 5 minutos para que sua sogra percebesse que ele estava com problemas. Brian Peck queria levar Drake novamente para a Disney e Drake sabia o que isso significava. Então, normalmente, ele ignora todas as ligações de Brian e esse perturbado resolve ligar para a casa da namorada de Drake. Drake teve que atender. People are watching me on the phone, so I just played it off as like I must have made double plans, but I'm gonna hang here tonight. And he got really upset. E mesmo assim, Brian continuou ligando sem parar. Sua sogra automaticamente percebe o que estava acontecendo. Ela chama Drake para conversar no particular e fala:
oh yeah, Brian, we had plans. She goes, no. A 40-something-year-old man does not call my daughter's boyfriend like that. My girlfriend's mom asked, what's going on? And I go, oh, he is kind of strange. I'm trying to distance myself from him because things are getting a little weird. Diferente da mãe de Drake, ela viu os sinais e leva ele para o terapeuta da família. Ela fala isso diretamente para a mãe de Drake, na tentativa de falar para ela que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Drake começa a perceber que ele estava mais preso do que nunca. Brian tinha manipulado ele completamente. Suas mentiras, que ele conhecia a indústria totalmente e tinha algum tipo de influência sobre a carreira de Drake, impactaram o pequeno menino, fazendo com que ele pensasse que caso ele contasse a respeito de Brian, ele perderia todos os contatos para fazer o que ele mais ama, que era atuar. Ele resolve então guardar tudo para si mesmo. Ele queria focar apenas no que ele mais amava. Seu futuro na indústria estava acabando de começar, pois segundo ele tinha acabado de gravar o primeiro episódio da maior série da Nickelodeon, Drake e Josh. Porém, Brian então tenta falar para Drake convencer Dan Snyder de colocar ele como o pai de Drake Bell na série. Isso parece ser a gota d'água. Drake não conseguia mais suportar esse monstro perto dele. Um dia, quando ele estava no telefone com sua mãe, ele explode e revela tudo que aconteceu. A polícia imediatamente foi acionada, uma experiência bem brutal, pois Drake tinha que revelar tudo o que tinha acontecido com ele de uma forma muito detalhada para dois completos estranhos. Logo depois disso, uma chamada grampeada foi feita na casa de Drake Bell, com todos os policiais e detetives na sua casa. Sua missão era ligar para Brian e conseguir que ele confessasse o que aconteceu. Then I called. He answers, so I said, I'm really struggling with this stuff now, and I'm so torn up, I'm so broken, I can't, I'm so emotionally distressed right now, and why did this happen? He just started a full-on confession. He kept asking me over and over again. He's like, are we being recorded? Brian foi preso. E algumas semanas depois, Drake começa a gravar Drake e Josh. Brian pega 16 meses de prisão caso ele se registrasse como agressor sexual. Porém, além dessa vergonhosa sentença que foi aplicada nele, o mais absurdo foi o fato que o juiz recebeu diversas cartas defendendo Brian Peck. Várias pessoas famosas e da indústria estavam dando sua palavra para que Brian Peck não fosse sentenciado de forma mais severa. Ex-atores mirins que trabalharam na Nickelodeon e pessoas influentes da indústria. Até o diretor Rich Correll manda uma carta, assim como sua esposa, no qual ambos falam que seria um prazer trabalhar novamente com ele. Algo que eventualmente aconteceu, pois quando Brian foi solto, ele foi trabalhar, por mais incrível que pareça, na série da Disney Channel Zack and Cody, Gêmeos em Ação. O filho da p*** estava trabalhando com crianças novamente. Infelizmente, atualmente Brian ainda está solto e continua trabalhando na indústria. Algo que eu acredito que nunca mais vai acontecer depois desse documentário que foi feito. Felizmente, Drake e Josh vieram na hora certa para ajudarem Drake Bell. Era a sua terapia. Ele fazia o que ele amava. Drake conta que ele conseguia se soltar e se sentir melhor quando estava gravando o show. Ele se divertia muito com o programa e com suas cenas juntas de Josh. Esse caso foi muito trabalhoso de ser realizado. Deixem um like e se inscrevam. Comentem sua opinião a respeito de tudo isso, que eu estou muito ansioso para saber o que vocês pensam. Esse vídeo não chega a cobrir de forma tão magnífica todo esse assunto, quanto o documentário que estreia hoje no Brasil, Quiet on Set, o lado negro da TV infantil. Assistam, pois a produção, edição e storytelling estão incríveis e foi essencial para a exposição de todos esses monstros e a justiça eventualmente ser feita. Assistam também o meu vídeo a respeito de Marajó, assim como a do influencer que foi considerado por muitos um cafetão de menores.